Quem nunca foi tomado pela ansiedade? Né? Aquelas situações em que sentimos muitas vezes apreensivos, inseguros, preocupados, inquietos, com medo. Aí o nosso coração bate mais depressa, a pressão sanguínea aumenta, né? A tensão muscular se eleva, aumenta a nossa transpiração, somos tomados assim pelo nervosismo terrível e muitas vezes pensamos que é impossível nos relaxar. Você já sentiu algo parecido? Pois bem, a psicologia, ela traz uma estatística dizendo que 70% da população, e não está se referindo ao Brasil, está se referindo ao mundo como um todo, né? 70% das pessoas poderão ser atingidas por esse mal do século que é a ansiedade. Né? Isso por quê? Por causa, pelo menos, a ansiedade decorrente do chamado pensamento acelerado. Né? Hoje vivemos num mundo imediatista, um mundo do aqui e agora, um mundo que é tudo para ontem. Vamos dormir com a nossa ansiedade lá em cima. Entretanto, eu quero explicar uma coisa para vocês. Nós temos dois sentimentos, ansiedade e medo, que se confundem muitas vezes por parte de muitos. Para a psicologia, medo é uma coisa, ansiedade é outra. Medo é aquela reação que nós temos diante de um risco eminente, presente. Né? E a ansiedade já é a reação que nós temos diante de um risco também mais futuro, que irá acontecer. Né? Então, existe essa diferença. Entretanto, nós temos que entender que tanto o medo quanto a ansiedade são úteis à nossa vida. Quem nunca teve medo, né, ou ficou ansioso, melhor dizendo, ficou ansioso antes de uma prova que irá se prestar. Né? E essa ansiedade é que lhe forçou a estudar um pouco mais, a se preparar mais. Então, quando a ansiedade é controlada, né, isso é visível para mim, eu controlo, é muito positivo para mim. Nós necessitamos dessa ansiedade. Entretanto, quando é que a ansiedade se torna um problema? Quando ela é intensa, quando não há controle mais. E aí nós podemos desencadear aqui o que nós chamamos de transtornos de ansiedade. E aí nós temos a ansiedade normal, nós temos a ansiedade já com transtornos de ansiedade, a ansiedade aguda e a ansiedade crônica, que são diferentes. A ansiedade aguda, ela surge repentinamente, né? E é bastante intensa, mas com uma duração bem pequena. Da mesma forma que ela chegou, apresenta todos aqueles sintomas, batimento cardíaco, falta de ar e tudo mais, ela vai embora. Né? A ansiedade crônica já é diferente, porque é uma ansiedade que ela é persistente, né? Ela é duradoura e menor intensidade. Mas ambas são prejudiciais, Nós percebemos aqui que a ansiedade pode variar na sua intensidade, né? Nós podemos ter uma ansiedade moderada, mas podemos ter uma ansiedade intensa. E aí você poderia estar perguntando, quais são as causas, né? Que causa a gente desenvolver aí os transtornos de ansiedade na nossa vida? São inúmeras as causas, por isso o número tão elevado, por isso o mal do século, né? Por isso que nós temos um índice elevadíssimo de pessoas, é um dos problemas mais comuns, né? O problema de transtornos de ansiedade dentro da nossa área da saúde mental, né? Também. E as causas são inúmeras, vai desde problemas de genes, até culturais, até problemas de interações sociais. A ansiedade pode ser causada por uso de substâncias, né, de drogas, pode ser causada por eventos traumáticos. Então, são inúmeros os problemas, né, que causam o aumento dessa ansiedade. Mas quais as consequências da ansiedade na nossa vida? As consequências também são inúmeras. Quando temos uma ansiedade intensa, né, crônica ou aguda mesmo, ela pode causar vários sintomas, desde dificuldade na atenção concentrada, a questão dos esquecimentos, né? A gente pode passar a esquecer mais as coisas, podemos ter um baixo nível de produtividade, de desempenho. A ansiedade intensa, ela pode gerar em nós dificuldade de solucionar problemas,
né? Por causa do grau, o nível de ansiedade. Pode também nos dificultar até na questão da comunicação. Pode criar também o que nós chamamos, ou gerar o que nós chamamos, síndrome do pânico. Sobre o síndrome do pânico eu quero falar numa outra ocasião com vocês, melhor sobre o síndrome do pânico. Mas também pode gerar os sintomas psicossomáticos. E é interessante, o que são sintomas psicossomáticos? Uma palavra composta. Psico quer dizer emocional. Somático quer dizer organismo. Então, são sintomas que de origem emocionais são somatizadas e vão para o organismo. E muitas vezes você só descobre que tem um transtorno de ansiedade ou que está vivendo o transtorno de ansiedade por causa dos sintomas psicossomáticos, né? E quais são os sintomas psicossomáticos? Também são inúmeros. Dor de cabeça constante, dores musculares, às vezes dormência no membro superior ou inferior, uma úlcera nervosa, né? Insônias, uma série de fatores que nós chamamos de são sintomas psicossomáticos. E em função desses sintomas você busca um médico. Quando chega lá no médico, o médico, né, vai fazer um tratamento medicamentoso, paliativo, mas vê que a causa é emocional e você é encaminhado para um profissional da área da psicologia, né, porque os sintomas são psicossomáticos, né, na verdade. Enfim, uma outra coisa que eu gostaria de mencionar é que, por incrível que pareça, a gente pode pensar que criança não tem ansiedade, adolescente não tem, mas tem sim, né? Cerca de 10% de todas as crianças e adolescentes terão transtornos de ansiedade. É um índice bastante elevado. Então, por isso eu gostaria, em outro momento, falar sobre ansiedade na infância e ansiedade na adolescência, como também quero falar de ansiedade no trabalho, né? Na vida adulta, no trabalho também. Para isso, se você quer saber algo mais sobre ansiedade, eu gostaria que você se inscrevesse lá no nosso canal, Espaço Biopsicossocial, porque lá nós temos a oportunidade de falar e se estender e se aprofundar um pouco mais em cada assunto aqui comentado com vocês. Então vai lá no Espaço Biopsicossocial, no YouTube, e se inscreva no nosso canal. Não esqueça de apertar o sininho também, para você receber as notificações, ok? Do mais, um abraço, um beijão, até lá, tchau, tchau.